Queridos irmãos, bom dia a todos. Eu costumo dizer que eu pertenço a todas as instituições, porque o propósito da doutrina espírita não é criar casas espíritas. As casas espíritas, na verdade, elas deveriam ser vistas como cômodos espíritas, uma grande casa que é a casa de Cristo. Então, nós fazemos parte de alguns grupos. Varela foi aqui numa casa que nós começamos, coordenando uma cidade, já há bastante tempo. E hoje nós estamos no Amor a Cristo e fazemos parte também da Bíblia Nossa Morada. Mas nos sentimos parte também dessa casa, sempre pela acolhida cristã. E é sempre um carinho podermos estar aqui juntos. Esse tema, a salvação pelo trabalho, é um tema que vem nos fazer refletir qual a visão do Espírito sobre a questão da salvação. Porque se nós formos reportar a época do Cristo, que tipo de visão que se tinha de salvação? O que se esperava de salvação quando falava salvação? Nós vamos perceber no Evangelho de Jesus que a ideia de salvação que se tinha era a ideia da ociosidade, do ócio, era a ideia dos prazeres. Isso era uma herança, na realidade, que vinha desde a mitologia dos deuses, né? Dionísio, Baco. Então se tinha a ideia na verdade, de salvação como um processo de estar junto aos deuses, já que não poderia ser um deles, estar junto a esses deuses. Então, por isso que era comum se juntar à corte, à religião da época. E a religião acabava não tendo o papel de religar a Deus, mas sim um papel, na realidade, de fazer parte desse grupo que queria buscar o ócio, queria buscar os prazeres. Era comum ver os sacerdotes, eles não eram pessoas que viviam se sacrificando pelo povo, pelos sofridos do caminho. Eles, na realidade, eram aquelas pessoas que se enchiam de intelectualismo, de grandes conhecimentos, doutores da lei, e gozavam dos prazeres comuns àqueles homens que faziam parte da corte. E tinha, então, uma classe menos favorecida, que eram os vassalos, que eram aquelas pessoas do povo, do povão, que eles já tinham um processo de nascer naquela situação de castas, que não teriam acesso jamais àquelas situações. Então a ideia que se tinha de trabalho era o quê? O trabalho, na realidade, era para quem era do povão, para quem vivia com aquela situação de menosprezo. E viver feliz, viver em paz, né? Viver com a tal salvação, era viver no ócio, era viver regado dos prazeres, inclusive dos inúmeros abusos que se propunha naquela época. Então, quando Jesus vem e traz uma nova proposta à humanidade, acaba chocando toda aquela sociedade. E principalmente, obviamente, aqueles que regiam, aqueles que governavam, porque no momento que o Cristo se coloca na mesma condição do indivíduo que está à rua, que está à margem daquela sociedade, ele na realidade acaba desenhando um novo processo social, que certamente seria rejeitado, que não seria de forma nenhuma aceito por aquelas pessoas que queriam se sentir maiores, queriam se sentir melhores. E nós separamos aqui um dos inúmeros ensinamentos que se tem do Evangelho de Cristo, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: fora da caridade não há salvação. Para quem não conhece o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, não é uma inovação do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, é a verdadeira leitura da pureza do Evangelho do Cristo. Não é nada mais do que isso. Tudo que vocês encontrarem aqui, vocês vão encontrar no Novo Testamento. Não vai ser nada diferente disso. Inclusive, eu recomendo para quem quiser ter uma boa leitura do Novo Testamento, a leitura da tradução direta feita por Haroldo Dutra. Encontra-se facilmente na internet, põe lá palestra Haroldo Dutra Dias, e vocês vão ver palestras fantásticas de um irmão que é espírita, juiz de
tradução para o português, sem aqueles descaminhos que se tomou do Evangelho. E as palestras dele são maravilhosas, realmente são muito bonitas. Tá? E nós temos então aqui, neste capítulo, nós vamos pegar aqui o item 2, quando exatamente é o discurso de um doutor da lei. O doutor da lei, na realidade, era aqueles indivíduos que eram do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse hoje nosso Congresso Nacional. Então, ele era, na realidade, os doutores da lei eram aqueles indivíduos que eram da alta cúpula da área dos sacerdotes. Tinham um profundo conhecimento do Velho Testamento e viviam, na realidade, sempre testando Jesus. Eles viviam numa tentativa de querer ensinar a missa ao padre, né? Então, eles volta e meia achavam que ia enganar Jesus. E um deles, então, se aproximou do Cristo e falou assim: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Esse possuir a vida eterna é a mesma coisa que salvação. Respondeu Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ou seja, ele era um doutor da lei. Por que ele estava fazendo aquele tipo de pergunta para Jesus? Ele não conhecia a lei? A lei, essa lei, quando fala a lei, eram escritos do Velho Testamento, né? A lei de Moisés. Né? E aí ele disse assim: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Olha só que coisa interessante. Faze isto e viverás. Ele não falou fala isto e viverás. E esse viverás é porque, na verdade, eles tinham esse conceito de vida eterna, que era aquele céu de ossos, aquele céu de mordomia, de eterno vida de rede, né? Só deitadinho na rede, olha que coisa, né? Aguinha de coco, né? Coisa, né? Essa mentalidade de que se tem, de que no céu seria isso, que viver bem seria isso, que salvação seria isso. E aí o que Jesus responde para ele? Jesus ensinava suas crianças, né, com as historinhas. Como um grande pedagogo, Jesus ensinava com as historinhas. Então ele começa a narrar a parábola do bom samaritano. Ele começa a dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E na realidade, essa narrativa da parábola do bom samaritano, que eu vou deixar para vocês depois leiam, ou então que depois vocês coloquem no YouTube e põem lá outros dias, parábola do bom samaritano. Porque jamais eu vou conseguir ter uma narrativa tão maravilhosa como do outro. Mas a parábola em si, ela dá o seguinte ensinamento. Na realidade, essa parábola do bom samaritano, Jesus ensina o seguinte, que este homem descia de Jerusalém para Jericó, e pelo caminho, os bandidos pegaram ele, machucaram, deixaram o coitado lá cair, roubaram o seu recurso e foram embora. E aí Jesus diz o seguinte, ele vai narrando os vários tipos de religiosos que existiam, que foram passando do lado desse indivíduo. Aí ele fala que passou o sacerdote, e nada quis saber. Passou o publicano. E aí ele vai falando de todos eles que passaram do lado do indivíduo, ferido, machucado, e foram embora. E é interessante que Jesus fala assim, um homem. Ele não diz quem era o homem, ele não diz se era religioso, se não era, não diz como é que era esse homem. Se era de tal nação, se era de outra, se era de tal raça, se era de outra. Porque esses preconceitos existiam demais naquela época. Existiam, era muito mais enraizado do que a gente vê hoje, por incrível que pareça. E aí, quem passa então? O bom samaritano. E o samaritano era aquele tido como de má vida, como um indivíduo que não valia nada, né? Como um indivíduo que a sua religião não prestava. E aí esse samaritano desce do seu caminho, vai lá, pega o indivíduo, ajuda esse indivíduo,
põe no seu camelo, leva para uma hospedagem. Chegando na hospedagem, ele paga, fala assim, cuida dele, e se ficar faltando alguma coisa, eu volto aqui para pagar o resto. Então, olha que exemplo lindo que se dá nessa parábola. A resposta que Jesus dá àquele doutor da lei sobre o que era salvação. Essa é a resposta dele. Por que Jesus dá esse ensinamento naquele instante? Não é só nesse instante. Em todo o discurso do Cristo, inclusive na própria prática da vida do Cristo, o tempo inteiro. Não existe uma passagem que você não veja Jesus vinculado à ideia de trabalho, voltado para uma ação para o bem. Então, tem essa frase muito bonita que Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje e eu também. Por que Jesus falou isso? Trabalha até hoje. Jesus tinha 33 anos de idade, era pouco tempo. Por que ele já estava falando isso? Eu já trabalho mais tempo que ele. Né? Porque Jesus não estava falando de 33 anos de idade. Jesus estava falando de bilhões de anos trabalhando. Porque Jesus é o governador da terra e foi aquele que foi um dos engenheiros celestiais que plasmou, que construiu o planeta Terra. Que não data, ao contrário da leitura equivocada, de 6.000 e poucos anos de existência. O planeta Terra, como a ciência prova, ele existe há bilhões de anos. E quando a gente assiste ao ciclo apocalíptico de Haroldo Dutra, a gente vai ver que a Bíblia não está errada. Os 7 dias são ciclos de milhões e milhões de anos. Bilhões de anos. Então, quando a gente vê essa ideia, a gente vê que Jesus, na realidade, é Espírito perfeito há muito tempo. Aquela ideia de que Jesus sofreu, afaste de mim esse cálice, sei que lá, que bateu nos outros, esquece tudo isso. Não tem nenhuma concordância com o Espírito perfeito, com o Espírito soberano, consciente do que está fazendo, dono das suas emoções, dos seus pensamentos. Isso é muito comum com o Carlos Magno, que faz essa palestra aqui. Daqui a pouco você vê o Carlos Magno fazendo a besteira. Mas que loucura! Olha o que ele está fazendo lá. Porque ainda não sou dono das minhas emoções e dos meus pensamentos como gostaria de ser. Mas Jesus não, Jesus já tinha total domínio sobre isso. Tanto tinha que ele sabia tudo o que viria acontecer hoje, nos dias de hoje, naquela época. Então, na realidade, Jesus dá uma lição para todos nós sobre essa questão do trabalho. E fica muito claro o que é esse trabalho. Esse trabalho não é essa ideia de trabalho sacrificial, sofrido, né? Isso é uma construção nossa que a gente herda dessa herança antropológica. Na realidade, essa ideia que se tem de trabalho, desde o que se construía-se lá um equipamento tripálico, daí vem o termo trabalho, que se colocava no pescoço dos escravos para tolir aquele indivíduo como se fosse um animal, coitado. E aí ele trabalhava com aquele sacrifício, era uma coisa triste, sofrida. E daí surge essa ideia de trabalho. E o conceito que Jesus vem trazer de trabalho é diferente. É um conceito de servir. É o conceito de servir, de amar. É diferente. Então, por isso que o indivíduo fala, amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele responde, faze isso e viverás. Ou seja, então olha o conceito que ele dá de trabalho. E em seguida ele narra o quê? A parábola do bom samaritano. Ou seja, a salvação está em fazer o bem do próximo, seja em qualquer situação que for. Por isso que a gente pega uma situação bem inusitada, diferente de colocar, você vai para uma sinagoga, você prega, você fala em Deus, não é nada disso. E aí nós vamos ter E aí nós vamos entender, então, para a gente entender essa ideia de trabalho,
nós vamos escolher 3 aspectos do trabalho. O trabalho como caridade, o trabalho como empreendedor e o trabalho íntimo. O trabalho como caridade, nós tínhamos um vídeo que por alguma razão não quer mais passar, mas eu vou narrar para vocês. Eu passei em outra palestra, agora eu iniciei a palestra. Na realidade, não tem problema, o importante é a mensagem. É uma senhora chamada Rose, e ela passou no programa da Eliane. Eu não sou de assistir televisão, mas estava na casa da minha mãe, fazendo companhia para minha mãe, e o universo conspira a nosso favor. Quando eu estava preparando esse tema, eu chego na casa da minha mãe naquela semana e estava passando exatamente isso. Eu que não gosto muito de televisão, fui presenteado. É a história de uma moça que ela começa a ficar preocupada com os indivíduos jogados à rua, à margem da sociedade, os indivíduos viciados, né? E ela resolve acolher esses indivíduos. Imagine só. E ela pega, para quem viu, sabe que é emocionante, eu me emocionei demais com isso. E ela pega aqueles indivíduos e começa a colocar na sua casa. A família fala, tá louca. Que essa é a ideia que a gente tem. Quando alguém faz alguma coisa que foge ao nosso estado de capacidade de fazer, ele para louco, né? Mas realmente só os loucos conseguem alcançar um caminho diferente. Porque esse mundo de normais está exatamente do jeito que a gente está vendo. Com inúmeras injustiças, repetindo as mesmas coisas de há 2000 anos, né, com as nossas cortes lá no nosso Congresso, lá no governo, fazendo essas presepadas todas lastimadas. Os indivíduos que era para dar exemplo, uma coisa horrível em termos de corruptela, de corrupções e dos valores totalmente perdidos. E aí você vê nitidamente os indivíduos que eram para estar olhando para a sua sociedade como filhos, né? Estendendo o amor, a justiça, a dignidade, você vê até um próprio Supremo se corrompendo pelos valores, se tornando um escritório de advocacia do governo. Isso é lastimável. Porém, não cabe da gente o julgamento ao indivíduo. Ao indivíduo cabe as nossas orações. Eu sempre falo isso no meu trabalho, com meus amigos. A Dilma, enquanto nossa irmã, merece todas as nossas orações para que Deus fortaleça os seus dias, a sua vida, para que ela tenha lucidez diante da responsabilidade que ela está assumindo, assim como todos os outros nossos irmãos. Porque a prova é muito difícil, né? Agora, a situação em si, essa nós não podemos aceitar. Nós temos que ter a indignação positiva no sentido de, dentro da nossa esfera, fazermos a diferença. Fazermos diferente, efetivamente. Então, esse conceito que essa moça traz para a gente é uma coisa maravilhosa. É uma plena doação ao outro sem fazer esses questionamentos. Porque se você entrar nesses questionamentos, você não faz nada, você não dá uma bala para o indivíduo que está na rua. Por quê? Você vai interrogar essa ideia de que isso é trabalho do governo. Isso é responsabilidade social que não está sendo cumprida. Isso não aconteceria se não tivesse tanto desvio de verba. Isso não aconteceria se nós tivéssemos uma sociedade com uma democracia efetivamente voltada para o povo. Isso não tem dúvida. Nós vemos isso todo o tempo. Nós fazemos parte de uma instituição chamada Abril Doce Morada. Ela tem 20 anos de existência e nesses 20 anos de existência ela passou por todos os sufocos que vocês possam imaginar. E não é sufoco no sentido de ajuda das pessoas, não. É sufoco no sentido do governo prejudicar a instituição. Você está fazendo um trabalho que era dele e ele prejudicar a instituição. Ao ponto de você, da instituição, não ter o respaldo porque não dá o dinheirinho, não entra nesse vício horrível que está no nosso país, de dar o dinheirinho para se safar das coisas, e eles se indignarem e fazer o presidente da instituição, que é um professor que trabalha de 7 às 10 da noite, encontrar um espaço na sua vida para ir lá para a cidade, na vigilância sanitária, responder processo, porque não tinha o que na instituição? Papel, toalha no banheiro para secar a mão, acreditem se quiser. E ele chegar no banheiro da vigilância sanitária e não tinha sequer sabonete. E como ele é atrevido, quando ele chegou lá na hora que ia chamando a instituição, pela instituição,
ele virou e falou assim: é interessante, vocês estão me cobrando papel, toalha, vocês não têm sabonete no banheiro de vocês. E aí eles ficam indignados. Eles não gostam disso, não. Não, de jeito nenhum, eles ficam revoltados. E aí tentaram fechar o abrigo. Acreditem se quiser, nós tivemos que entrar com o processo, quer dizer, entrar com o processo, contestar o processo, levou 2 ou 3 anos para a gente conseguir arquivar o processo. Sem o promotor que estava mandando fechar a instituição, nunca ter colocado o pé na instituição para ver como funcionava a instituição. Uma instituição que, se vocês tiverem oportunidade de ir, na Santa Veridiana, vocês vão ver que a alegria da gente lutar todos os dias para cada vez dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estavam na rua. Hoje tem televisões grandes, como a gente tem na nossa residência, tá? Tem enfermeiro, tem psicólogo, tem toda a assistência necessária, 6 refeições por dia, e o cara vai tentar prejudicar a sua instituição porque não tem um papel toalha. E esta irmã, na fala dela, também demonstra essa indignação positiva, né? Porque ela sofre com aquilo de ver um indivíduo que não é um animal, que nem o animal deveria ficar renegado ao tempo, né? Mas que não é um animal, que é um irmão nosso, jogado essa sarjeta, perdida pelas ruas, e sem o devido apoio. Correto? Então, ela pega esses indivíduos, leva para a sua residência e começa a cuidar dele. Daí surge uma instituição, né, a Casa do Oleiro, onde ela já acolheu inúmeros viciados, e realmente é emocionante quando você vê o depoimento dele chorando, homem já com família, chorando e dizer assim: se não fosse essa irmã, eu não sei o que seria da minha vida. Ou seja, ela representa ali a última esperança de vida para você. Realmente é algo muito bonito da gente obter como exemplo Casa do Oleiro. Se jogar lá Eliana, o programa que passou da Casa do Oleiro, a moça que atende viciados, vai aparecer. Hoje em dia o YouTube, você joga uma informação e já te dá a resposta. E por que eu trago esse exemplo? Porque ela é uma evangélica. Mas nós espíritas não temos essa barreira e nem devemos nem podemos ter. Porque senão nós incidiremos no mesmo equívoco. No mesmo equívoco que ocorria lá na época de Jesus. De achar que apenas aqueles que cultuavam a religião dos publicanos, dos fariseus, só eles estavam com a salvação. E aí quando chegou o cristianismo, o que fizeram? Mataram os cristãos. Porque vocês não estão com a salvação. Se vocês não fizerem a nossa vontade, vocês não estão com a salvação. Então, se hoje, enquanto Consolador prometido, voltando à mensagem da pureza do Evangelho, o Espiritismo tomar esse tipo de postura, retomar essa atitude, nós estaremos na contramão do verdadeiro cristianismo. Porque Jesus não criou religião. Jesus vem ensinar para a gente que só existe um caminho chamado amor. Amor ao próximo, só. A religião nos serve, é óbvio, como um farol, como algo para nos mostrar uma direção adequada. Isso sem dúvida. É fundamental que a gente tenha a religião. Mas ela não pode nunca ser um motivo de separação, de divisão. De forma nenhuma. Podemos ter essa ideia. Porque a fé, ela brota de dentro para fora. Quando ela vem de fora para dentro, ela é tíbia, ela é frágil, ela vai se quebrar no primeiro problema que a pessoa tiver. Então a fé precisa brotar de dentro para fora, ou seja, precisa que esses ensinamentos que vocês estão obtendo aqui, na Cristo, estejam em consonância com as crenças interiores que vocês têm. Senão isso não vai encontrar respaldo e vocês não serão espíritos. E se não forem espíritas, não tem problema nenhum. Se vocês vierem para cá, tem problema? Evangélico, católico, alguém perguntou algum dia quando vocês entram aqui, qual é a sua religião? Porque não nos interessa. Interessa que vocês olhem aqui para dentro como sendo nossos irmãos, são todos irmãos. E aí se o indivíduo quiser voltar para a igreja, pode voltar, não tem problema nenhum. Pode voltar. Mas quando você chegar na sua igreja, olhe para a figura do Cristo como sendo o seu pastor. O outro irmão pode até te dar uma luz, pode até te iluminar em alguma coisa, te esclarecer.
Mas ele não é o seu pastor. Nem o Papa Francisco é representante de Deus, isoladamente. Todos nós somos representantes de Deus. Todos nós somos pastores. Mas no final das contas, todos nós somos a grande rebanho. Jesus foi isso que ele falou. Um só pastor e um rebanho. Ele falou, quero vários rebanhos. Rebanho do Acristo, do Varela, né? Da Igreja Católica. Não falou nada disso. Muito pelo contrário, ele falou, quando uma ovelha estiver desgarrada, é aquela que eu quero. Porque as outras já estão seguras. Então só existe um pastor. O nome desse pastor? Jesus. Isso acho que nós chegamos aqui, né? Então tá ótimo. A partir daí, que esse trabalho ele é um trabalho que brota espontaneamente no seu. Não adianta a gente olhar esse programa e falar assim, a partir de hoje eu vou começar a pegar no viciado e vou botar dentro da minha casa. Porque a Peregrina da Paz ensina o seguinte, você tem que saber qual o seu papel aqui na Terra. Cada um de nós temos um papel, tem o seu papel. Então não adianta a gente achar que vai fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, porque foi bonito, porque foi tomado por emoção. Nós temos que ver qual é a nossa realidade. É isso que nós nos prontificamos a fazer. Busca na sua intimidade, lá no interior do seu self, né, como ensinou Jung. E aí você vai encontrar a sintonia e Deus vai te dizer, olha, é aqui que você tem que servir, ali que você tem que servir. E aí você vai encontrar qual o seu papel nessa terra. Agora, me perdoe, mas não existe papel da sociedade. Esse papel não existe. Não por Deus. A gente até pode assumir por nossa conta. Mas só existe um papel, que é o papel do trabalho. Neste livro nosso lá, que é uma obra extraordinária, né? E o nosso repórter André Luiz vem mostrar para a gente onde está a salvação, né? Tem um ensinamento aqui lindo da Veneranda, que ela foi a única, só duas pessoas, ela e o governador tiveram acesso a Jesus. E ela, humildemente, nem narrava esse fato. A gente não, se estiver com alguém tão importante, a gente né? Ela não, quando alguém falava, disfarçava. Qual a salvação que se prontifica? Está lá do nosso lado. Se me perdoe, hoje pode ser que, de repente, algumas pessoas não voltem mais aqui. Desculpe, eu estou trabalhando com você. Porque a salvação está dizendo lá. Quem desencarnar achando que vai dormir, que pena. Porque se você desencarnar dormir, meu amigo, você está na situação muito ruim. Não. A alegria é você desencarnar com a enxada na mão. Aí é a alegria. Se você conseguir desencarnar com a enxada na mão para trabalhar, não para atacar o outro, para trabalhar. Que maravilha vai ser. E esta irmã dá um exemplo disso. Um exemplo do que é ser governador, porque você olha lá o governador do nosso lar, né? Coisa linda. 72 ministros, olha que coisa, tá mais ministro do Brasil. Mas tem uma coisa, são os que mais trabalham. Veneranda foi desses dois que viram Jesus, ela estava 200 anos trabalhando sem férias. E agora, né? Me perdoe. Semana que vem, poucos estarão aqui. 200 anos trabalhando sem férias. Mais de 1000 anos trabalhando para resgatar Carlos Magno, que fica fazendo besteira, que é reencarnações e reencarnações, com mais de 1 milhão de horas de serviço prestado. A gente fala assim, meu Deus, que loucura, eu vou fazer tanta coisa, aprender religião, para chegar lá em cima e trabalhar desse jeito, não quero não. Eu vou preferir ficar lá na caldeirinha, no quentinho, mas de vez em quando naquele osso. Meu Deus do céu, eu não vou ter férias, provavelmente, lá o amigo lá de baixo, né, que o pessoal chama de inimigo, né? Provavelmente ele vai dizer assim, não, dá uma descansadinha aí, eu quero amanhã você trabalhando mais. Mas 1 milhão de horas, gente, olha que coisa linda. E aí a gente vai ver esse trabalho empreendedor, é a seguinte ideia.
é que existe esse trabalho individual, sim, é ótimo, que você faça a caridade. Mas uma vez que a gente estabelece instituição, a própria lei humana determina, evolui, as empresas não trabalham mais como antes. As instituições que querem prestar alguma assistência, não adianta você querer começar a prestar assistência só com a boa vontade, é preciso você ter uma qualificação. Existe legislação orientando o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Existem as parcerias que são salutares demais. O Abril Doce Morado, se não fosse a parceria, não existiria. Chegavam lá, governo, falavam assim, eu quero uma rampa com inclinação tal, porque sem isso vocês não podem funcionar. Mas não dizia assim, não, nós vamos construir para vocês. Aí Furnas foi lá, com um projeto que nós colocamos, e construiu nossa rampa. Então, parceria é muito bem-vinda, desde que não seja com a falcatrua, para ser ver com isso, para depois achar que a gente tem que estar promovendo. Até o político, quando nos procura, aceitamos perfeitamente qualquer colaboração, desde que não acredite que nós vamos dar apoio. Porque nós não vamos. Nós vamos apoiar enquanto irmão e tal, mas esse jogo horrível que a gente vê na sociedade, não. Já tivemos oferta no Abril milionária, mas com esse jeitinho do Lava Jato. Um pedacinho para cá, o outro vai para o Lava Jato. Não, não queremos. Porque se a gente não tiver uma seriedade, você não representa a mensagem do Cristo. Então é fundamental nós termos essa consciência. E o Brasil não vai mudar, porque lá na corte vai chegar 72 ministros do nosso lar e vai assumir a Assembleia, não, gente. O Brasil vai mudar quando cada um de nós não aceitar o dinheirinho do guarda, quando cada um de nós, na nossa esfera de trabalho, for um trabalhador sério. Você, como funcionário público, faça um teste um dia. Eu sempre faço essa catucada. Faz um teste um dia, que eu, graças a Deus, sou funcionário público. Tá? Trabalho em Itaguaí, segunda vara do trabalho. E a gente tem a alegria de receber todas as pessoas no golpe. É o advogado, é o senhorzinho que chega lá, todo mundo da mesma forma. Porque acreditamos que isso deve ser ideia. É lastimável quando você chega no serviço público, você é servidor público, você é servidor do público, e você é extremamente mal recebido. Aí a pessoa fala assim, mas isso é culpa da Dilma, né? Coitada também não tem culpa de tudo, não. Porque quem atende mal gente no hospital, na escola, etc e tal, é o indivíduo que está lá se derrogando a autoridade e com arrogância como se aquilo fosse dele. Não é dele, é do público. Então, tudo que tiver dentro da sua esfera de atendimento ao público, você vai entender. O que não tiver, você tem que ser muito claro com a pessoa. Isso eu não posso fazer, porque não foge até o saco, não faz parte do que eu posso fazer com você. Agora, carinho, amor, atenção, educação, é obrigação. Não é religião, é obrigação. Por conta da gente viver, às vezes, num país onde a cultura, a educação não é privilegiada nesse sentido, as pessoas começam a acreditar que ser religioso é não jogar papel na rua, é você dar bom dia, é você pagar seus impostos, é você não ser corrupto. Isso, nada disso é religião, gente. Isso chama-se educação. Que eu recebi da dona Oswaldina, lavadora de roupa, do seu André, carpinteiro, pedreiro, graças a Deus, muito bem. Então isso é o básico. Isso é o que você vai chegar num país que não fala em espiritismo, não fala em religião, e você vai ver as pessoas como um todo na cidade fazendo isso por um processo único chamado educação. Ok? Então as instituições precisam se organizar, formar uma rede. Por isso que eu falo, eu sou de todas as casas. Nós estamos com a ideia de construir no centro, estamos com a ideia não, se Deus nos permitir saúde, nós, até o fim da nossa existência aqui na Terra, o nosso propósito. Construímos um centro de convergência dos espíritos. Todos esses eventos que tivermos, do Acris, do Varela, onde for, vamos convergir lá para esse centro de convergência. Para realizarmos uma grande festa junina beneficente, um grande almoço, e a gente realizar esse centro de convergência. Poder trazer um Haroldo Dutra, um Divaldo Franco para a nossa região, fazer palestra, fazer um congresso. Isso chama-se organização, necessário a esse trabalho empreendedor, que é o que a sociedade está buscando hoje, e nós, enquanto instituições, precisamos nos atualizar dentro desses contextos. E... esse daí. Não pode. Sim. Tá, tudo bem. Tá, obrigado.
dentro desse trabalho empreendedor, nós vamos ter os 3 passos que a gente aprende dentro de empreendedorismo. Cultura, missão e visão, ou seja, a nossa cultura é fácil, é essa do bom samaritano. Não tem que se discutir. Fora da caridade não há salvação. Tá? A nossa missão, qual é a nossa missão? Precisamos estabelecer. E daí, gente, é preciso ter o pé no chão. A missão do Acris não é a mesma missão do Varela, não é a mesma missão do Abrigo Doce Morada. Porque essa missão não foi inventada pelo Zé Carlos, pela Nelma, pelo nosso irmão. Na realidade, essa missão foi espiritual e chega para a gente que está aqui na Terra, encarnado, e diz assim, é esse o trabalho que vocês têm que desenvolver. Correto? E aí, esse trabalho deles é um trabalho diferenciado de outras instituições. Existe trabalho melhor? Não. Todos eles são maravilhosos e foram feitos com amor. Mas a gente precisa saber da nossa missão para quê? Para a gente não começar a confundir e dar a vontade de resolver todos os problemas quando a gente não consegue cumprir um com qualidade. Você precisa saber onde você quer ir, o que você precisa, qual é o seu propósito e de onde você quer chegar com ele. Qual é a visão? Visão é onde você quer chegar. A gente não pode estagnar. As pessoas, às vezes, chegam na casa espírita e vê os médios, etc. e tal, aí pensam que é assim, não, nós vamos para ali para dentro, vamos dar passe e tal, acabou, e eu vou dizer que eu sou um grande médico curador e acabou, etc. Não é isso? Está resolvido? É só isso? Não. As pessoas precisam do quê? Ter uma qualificação. Então, trabalhar com Jesus não é você fazer um trabalho de qualquer jeito, né? Ah, eu vou trabalhar aqui, o meu trabalho, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer tudo, porque aqui eu ganho dinheiro. Aqui não, aqui não ganha dinheiro. Então, a qualificação, tudo que a gente faz na vida, deve ser feito por amor. Quando você ama, você deve buscar qualificar-se a cada dia. E a qualificação do trabalhador espírita, primeiro, é o que a gente vai mostrar depois, é a reforma íntima. E segundo, é se instruir, se qualificar. Por quê? Você precisa estudar, você precisa se contextualizar, você, assim que puder, fazer curso, isso tudo isso é necessário. Se a tua instituição resolve fazer um trabalho social, você precisa equipar todo esse pessoal que vai trabalhar com competência para realizar esse bom trabalho. Então isso chama-se visão e você precisa projetar. Vocês vão chegar na Abrigo Doce Morada, poxa, que instituição legal, muita gente quer chegar lá, quer pagar. Ah, mas minha mãe, minha avó, eu gostaria de colocar aqui. Aí o Carlos Leite, que é o idealizador e presidente da instituição, fala assim, nem eu, quando ficar velho, não vou poder ficar aqui. Porque o estatuto da instituição prevê o seguinte, só pessoas que não tenham rendimento suficiente. Então, Carlos Magno, vou ficar na saudade, mas não vou poder ficar velhinho, não acredito. Porque é exatamente para atender as pessoas que precisam. Tá? E qual é a nossa visão? É da gente começar a desenvolver novos trabalhos. Exatamente o Centro de Convergência, estamos fundando, se Deus quiser, estaremos daqui a 1, 2 anos, já começamos as obras, orfanato em Irmã Dulce. Então você tem que fazer suas projeções. Porque senão eu cruzo os braços agora, tá bom. Não tá bom não, o mundo está chorando, o mundo está cheio de dores, o mundo está cheio de sofrimento. Então não tá bom. Então nós precisamos traçar o propósito e persistir. E aí cada um dentro da sua esfera. Eu, que tenho uma formação em psicologia, iniciei um curso lá na nossa instituição de autoconhecimento. Mas quero estagnar aí? Não. Eu já estive em São Paulo com esse curso que eu estou ministrando hoje, com pessoas que são de alto gabarito, gastando dinheiro, e pretendo ir para lá, me qualificar para quê? Para oferecer uma coisa para as pessoas, ainda que de graça, mas com qualidade. Porque eu não posso levar uma coisa para as pessoas e dizer assim, de graça eu vou fazer de qualquer jeito. Não, porque a gente precisa impor amor. O amor tem que ser a coluna dorsal dessa situação. E aí o trabalho íntimo. Dentro desse contexto, você precisa ter o quê? O trabalho de caridade e o empreendedorismo. Esses são bacanas, maravilhosos. Mas qualquer desses dois trabalhos, se você não realizar a reforma íntima, vai acontecer igual eu voltei, né? O irmão Jacó estava lá no plano espiritual, né?
foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, trabalhador, etc. E tal. Quando chegou lá, achou que estava com tudo. E coitado, sofreu as consequências de não ter olhado para dentro de si mesmo. Que é esse curso que a gente está dando de autoconhecimento é exatamente para isso. Para que as pessoas percebam quais são as sombras da sua personalidade que a gente sublima. E você, às vezes, vai começar a realizar um trabalho, como algum tipo de personalidade, por exemplo, que adora estar no palco. E aí você fala, não, palestrante é uma coisa bacana. E você se torna um palestrante espírita, né? Aí você chega aqui, os aplausos, né? Todo mundo, né? Aí sai, tá no YouTube? Tá, não? Tá? Ah, então já estou no YouTube. Olha que coisa, gente. Eu nunca imaginei que o mundo todo ia me assistir. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes acham o seguinte: não, agora nós vamos falar em nome de Jesus. Aí vou para lá e falo, olha que coisa bacana. Voltei a fase de fariseu. Não posso. Então a gente precisa ter o pé no chão. Doutrina espírita não tem essa figura de pastor, com todo respeito aos nossos irmãos, tá? Nós sabemos que tem irmãos maravilhosos dentro do protestantismo, fazendo trabalho lindo. Eu tenho amigos, pastores que são maravilhosos, mas a gente sabe que tem muita gente se aproveitando também desse momento para projetar uma imagem de si mesmo. E aí você vê, cadê Jesus? Onde está nessa imagem? Não está, sumiu Jesus. Então João Batista foi muito claro. É necessário que ele apareça, que eu diminua. Então a ideia do expositor espírita é vir aqui passar, dar um recado da doutrina espírita, mas deixar bem claro: não estou salvo, ainda não consegui nem 200 horas de trabalho. Imagine, 200 anos. Eu não consegui nem fechar essas 200 horas efetivas de trabalho aí. Então o que acontece? Então ainda temos muito pela frente neste propósito de encontrar no trabalho o serviço. Que aí vem a grande transformação. Nessa mensagem da Rose, eu achei lindo quando, nos depoimentos, uma das pessoas que trabalha com ela fala assim: a tua alma é muito preciosa para Deus e obrigada por você estar fazendo a vontade dele. Obrigada por você ter dado ouvido e ter a coragem de fazer aquilo que Deus te manda. Essa irmã, eu vejo o pé dela. Essa eu vou falar, você é uma pastora. Ela não é pastora, pelo que me pareceu. Mas eu vejo e falo assim, você é uma pastora. Porque isso é bonito de se ver. Ela está fazendo a vontade do que Deus está mandando. E o que Deus manda a gente fazer? Amar ao teu próximo como a si mesmo. Ponto. E ela demonstra isso na prática. Então é alguém que, independente da religião, a quem a gente se curva e presta a nossa homenagem. É alguém que já viu no serviço a alegria de fazer a vontade de Deus. Isso é muito bonito. É alguém que já cumpre o poema de Gabriela Mistral, que diz assim: toda a natureza é um anelo de servir. Servem as nuvens, serve o vento, serve o vale. Onde houver uma árvore para plantar, planta a tu. Um erro a corrigir, corrige. Onde existir uma tarefa em que todos se esquivem, faça você. Seja você aquele que retira as pedras do caminho, o ódio dos corações, as dificuldades dos problemas. A alegria de ser são e de ser justo. Mas há, sobretudo, a maravilhosa alegria de servir. Imagine como seria triste o mundo se tudo já estivesse acabado. Se não existisse uma roseira para plantar, uma tarefa para executar. Mas não se iluda, acreditando que apenas as grandes obras têm merecimento. Existem pequenos préstimos que são fundamentais para a harmonia do conjunto. Enfeitar uma mesa, pentear uma criança, regar uma planta. Aquele é o que critica. Este o que destrói. Seja você que serve. Servir não é tarefa apenas de seres inferiores. Deus, o Criador de todas as coisas, trabalha até hoje. Seu nome poderia ser o servidor.
Ele tem seus olhos fixos em nossas mãos a nos contemplar. E ao final de cada jornada, a sua voz ecoa em nossas consciências a nos indagar. Serve hoje a quem? Então, Gabriela Mistral vem nos mostrar, exatamente através de uma poesia, qual o caminho dessa salvação. Que é a salvação? É servir. É servir por amor. É descobrir o como é bom quando a gente se torna um servidor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E você faz com que este serviço seja o tempo inteiro. Não é um serviço que está vinculado a um templo religioso. É um serviço que está vinculado a um templo da sua própria alma. É quando você consegue perceber que o seu cotidiano é a sua religião. É ali que você vai fazer a sua vida seja alegria, que seja cristã. E que você vai fazer esse esforço íntimo de domando essas más inclinações, essas suas dificuldades, para olhar sempre o outro como irmão. E quando o outro tiver uma atitude inadequada, olhá-lo como enfermo. E quando nada a gente puder fazer pelo outro, não tivermos dinheiro a ofertar, não tivermos força para trabalhar, nós temos algo maravilhoso para fazer. Orarmos uns pelos outros. Que é a parte